Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Alessandra e nós vamos ter aula de literatura. Você sabe que para ter aula de literatura, para a gente poder mergulhar nesse mundo de imaginação, nós temos que exercitar um pouquinho a nossa capacidade, nosso pensamento, para poder entrar no mundo de encantamento, diferente do mundo em que a gente vive, não é? Você, por acaso, conhece algumas palavras de encantamento? Já ouviu falar? Vamos pensar em algumas aqui. Vamos lá. Abracadabra. Já ouviu falar em abracadabra? E alakazam? Também? Hocus pocus. É de encantamento também? Simsalabim. Provavelmente você já ouviu falar nisso, as histórias estão recheadas de encantamento e algumas delas trazem também essas palavras mágicas. E a gente vai pensar nessas palavras todas para trazer este mundo todo de encantamento para a gente. Para isso, como eu disse, vamos mergulhar nesse mundo de magia que a literatura traz para a gente. Então, eu preciso que a gente pense agora nesse mundo, nos livros, como eles nos permitem voar. Os livros fazem isso, a gente pode voar, a gente pode ir para outros mundos completamente diferentes sem precisar sair do lugar. A literatura faz isso por nós. Então, eu preciso que você faça comigo agora o seguinte exercício. Eu preciso que você abra sua mente, que você pense comigo, abra lá as asas da imaginação e deixe este mundo de encantamento surgir. Abra lá as asas da imaginação e deixe o encantamento vir. Preste atenção comigo, vamos trazer uma música para suscitar toda a nossa imaginação e perceber que o encantamento é possível e que a magia há sim na literatura. Pim, 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 abracadabra, assim. Tudo pode no meu pensamento. Mágicas palavras, digo sim. Sim, salabim, salabim, bim, bim. E o encantamento não tem fim. No reino encantado, super moça e soldado, princesa do vestido pink, boneca, lua, estrela, bruxa, fada de fivela, tudo parecia estar nos trinques. Mas um dia no passeio, passaram sem receio por uma passagem secreta. Entraram por um bosque com flores, rio e fonte. No final, quem quer que eu conte, que diga sim, salabim. Que diga sim, salabim. Que diga sim. Lá no bosque, todos brincavam alegremente. O dia já estava anoitecendo quando encontraram uma linda cachoeira. No caminho de volta, perceberam que a passagem secreta tinha desaparecido. Mesmo assim, eles continuaram felizes, brincando e brincando sem parar, construindo um novo reino para viver, cheio de histórias para inventar. Nós somos caçadores de histórias e vamos nos
personagens que voam, falam, dançam e correm diante do perigo, do vilão, do inimigo. Sempre tem alguém que socorre. Seja qual for a aventura, tudo vira literatura. No travesseiro, quanta leitura, nosso amigo de capa dura é quem encontra o que a gente procura. Agora que vocês já estão com as asas abertas da imaginação, quero saber, e a história? Quem quer que eu conte? Que diga sim. Sim, sim, Salabim. Então, seu desejo é uma ordem. Vamos ouvir a história. E a história de hoje é uma história atrapalhada, de Gianni Rodari. É esse cara que aparece ali. Olha que legal, ele também está com a mente aberta, com a imaginação aflorada, porque ele gosta muito de histórias de encantamento também. Ele é um jornalista, escritor e poeta italiano, especializado em livros de literatura infantil. É conhecido e traduzido em muitos países do mundo. Ele é bastante premiado também porque suas histórias são muito interessantes. E a história de hoje é mais ou menos assim. Imagine a situação. Alguma vez alguém já contou para você alguma história e se confundiu todo? Se atrapalhou inteiro na hora de contar? Não sabia nem mais para onde ir? Pois é, a história era bem conhecida ainda e vocês vão perceber que as meninas, nesse caso, que estavam ouvindo a história, chegam a ficar irritadas, porque não estava indo no caminho certo, a história estava toda atrapalhada. E elas fazem várias correções. Muitos erros haviam nessa história. Toda hora tem que parar para corrigir, já pensou? A história não flui de jeito nenhum. Até que, num momento, elas acabam ganhando. Vamos ver como é que acontece essa história? Então, com a participação da Ana Luísa do Brasil Almeida e da Maria Paula do Brasil Almeida, que me ajudam a contar essa história. Uma história atrapalhada. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Amarelo. Não, vermelho! Ah, sim, Chapeuzinho Vermelho. A mãe chamou a menina e disse: "Escuta, Chapeuzinho Verde." Não, vermelho! Ah, sim, Chapeuzinho Vermelho. Vá até a casa da tia Palmira e leve para ela este pão de batata. Não, vá até a casa da vovó e leve para ela esta fatia de bolo. Que seja, vai. A menina foi andando pela floresta e encontrou uma girafa. Que bagunça! Encontrou um lobo, não uma girafa. E o lobo quis saber quantos são 6 vezes 8? Não é nada disso. O lobo perguntou aonde você vai. Tem razão, foi isso. E Chapeuzinho Negro respondeu: Era Chapeuzinho Vermelho! 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 Sim, sim. E respondeu: "Vou ao mercado comprar molho de tomate." Nem sonhando! Vou até a casa da vovó que está doente, mas não sei mais o caminho. Isso mesmo. E o cavalo disse: Que cavalo, coisa nenhuma! Era um lobo! "É lógico, um lobo." E disse assim: "Tome o bonde número 75, desça na praça da igreja. Vire à direita. Você vai encontrar 3 degraus e uma moeda no chão. Deixe para lá os degraus. Pegue a moeda e compre um chiclete para você." Vovó, você não sabe mesmo contar histórias, confunde tudo.
Mas o chiclete é uma boa ideia. Podemos comprar um? Claro que sim! Tome a moeda! E o avô voltou a ler o seu jornal. E tudo ficou tranquilamente no final, certo? O que você achou dessa história toda atrapalhada? Você já viveu uma situação assim? Já tentou contar alguma história para alguém e se esqueceu completamente da sequência de fatos e a pessoa que estava ouvindo teve que te corrigir? Ou o contrário, estava ouvindo alguma história e teve que interromper a pessoa que estava contando várias vezes porque não estava indo para o caminho certo? Por isso que é possível a gente perceber a sequência estrutural dessa história, que é uma história bastante conhecida. Você já deve ter identificado a história de que estávamos falando, certo? Aquelas meninas sabiam muito bem qual era a história e por isso elas podiam fazer todas as intervenções e corrigir esse avô que não estava mais sabendo como contar a história. No final das contas, o avô voltou a ler o seu jornal e as meninas, nesse caso, foram comprar o chiclete. Ainda se deram super bem no final, não é? Tanto que foi o momento em que elas não precisaram mais corrigir o avô, deixaram a história seguir o seu curso. Vamos falar um pouquinho da estrutura dessa história. Vamos pensar a sequência dos acontecimentos. Mesmo com o avô atrapalhando toda a história, ele tentou seguir uma sequência, certo? É a sequência da história, é uma estrutura que a gente deve sempre seguir. Importante conhecer, não é? Agora vamos pensar um pouquinho mais nessa história. Você está no primeiro ano, certo? Já ouviu muitas histórias, tenho certeza disso. E conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. Imagino que já ouviu muitas vezes. Assim como aquelas meninas que estavam ouvindo a história e souberam corrigir todas as vezes em que o avô errou a história. Então, você já sabe qual é a história certinha. Você também saberia corrigir esse avô? Imagino que perfeitamente. Mas a gente sabe como é que é mais ou menos a estrutura da história. A história tem um começo, que a Chapeuzinho estava lá com a mãe, lembra disso? A mãe manda ela levar bolo para a avó e no caminho ela encontra o lobo. E a gente sabe que acontecem os problemas a partir daí, certo? Agora a gente vai pensar em como a gente pode criar a nossa própria história atrapalhada. A gente pode atrapalhar uma história também. Nós vamos pensar numa ideia que se chama binômio fantástico. Que nome diferente, né? Binômio fantástico. Se é fantástico, é porque também tem alguma coisa diferente. E de binômio, porque a gente vai pensar em dois nomes, em duas partes, duas palavras, dois termos, duas coisas para a gente misturar e a gente poder atrapalhar a nossa própria história. Vamos pensar lá. Para eu escolher junto com você as palavras, os termos que a gente vai usar, eu antes vou te explicar como é que funciona essa história de criar um binômio fantástico. Pensa lá comigo. Vamos supor que a gente sorteou a palavra cão. Certo? Vamos pensar então numa história que tenha um cão. Ótimo. Já temos uma das palavras do nosso binômio, mas a gente sabe que binômio é de 2, então eu preciso de mais uma parte. E a outra parte, vamos imaginar que a gente sorteou armário. Olha como a gente precisa usar o fantástico. Agora a gente precisa, de novo,
abrir as asas da imaginação. Vamos pensar em alguma coisa completamente diferente. O que cão tem a ver com armário? A gente precisa mesmo mergulhar nesse mundo de imaginação para pensar o que um pode ter a ver com o outro, como é que eles se relacionam. Vamos pensar. A gente tem algumas possibilidades. Eu posso pensar o cão com o armário do cão, o cão sobre o armário, o cão no armário. Essas são apenas possibilidades de títulos que a gente pode inventar para as nossas histórias. Veja, aparentemente, cão e armário não tem nada a ver. Por isso é que a gente está criando um binômio fantástico. Nós estamos tentando colocar dois elementos que parecem que não têm nada a ver para criar uma história completamente diferente. Vamos criar a nossa própria história? Vamos então, para isso, jogar os dados. E nós vamos pensar em como vamos relacionar essas palavras. Eu pensei, inicialmente, em algumas palavras que vinham da história que a gente ouviu. Então, no primeiro grupo de palavras, eu coloquei 6 palavras que nós vamos sortear de acordo com as cores do dado. De acordo com cada cor, a gente tem uma palavra lá e a gente vai sortear uma das palavras para a gente poder criar a nossa própria história atrapalhada, completamente diferente. Quando eu jogar o dado, ele vai cair em alguma cor. A cor que aparecerá aqui para você é a cor do envelope que eu vou tirar com uma daquelas palavras. Nessa primeira sequência, eu coloquei essas 6 palavras: chapéu, cavalo, girafa, lobo, bonde e chiclete. Olha que legal! Chapéu e chiclete. É até parecido o som do começo, não é? Você percebeu também que são todos elementos da história que a gente ouviu? A história da Chapeuzinho, que aparecia com um monte de cor porque o vô errava toda hora, né? O cavalo e a girafa, que apareceram lá sem precisar porque o avô errou. O lobo, porque as meninas corrigiram e lembraram disso. O bonde, tinha até um bonde nessa história que o avô inventou lá no final. E ainda uma moeda para comprar chiclete. Lembrou? A gente conseguiu até reviver a história toda por essas palavras. Vamos descobrir agora qual dessas palavras vai compor o nosso binômio para a gente criar a nossa própria história? Vamos lá? Eu vou pegar o dado, lembra que eu vou jogar a cor que aparecer aqui na frente, é a cor do envelope que eu vou pegar para vocês. Olha lá. Opa, apareceu o rosa. Então, eu vou pegar o envelope rosa. Tá? Vamos descobrir qual é a palavra que a gente vai usar para criar a nossa história. É a girafa. Já começou a pensar em alguma história com girafa? Já começa a pensar aí. Mas a gente vai ter que relacionar com um outro pedaço. E agora? Vamos pensar qual vai ser a outra palavra, outro termo, outro pedacinho da nossa história. E eu separei alguns que também são da história que a gente ouviu. Olha lá quais são. Casa da tia Palmira, moeda, jornal, mercado, praça da igreja. Quantos são 6 vezes 8? Você se lembrou também? Todos fazem parte da história. Vamos ver cada um deles. A casa da tia Palmira, o avô errou, era para ir na casa da vovó, né? E ele inventou a casa da tia Palmira.
A moeda, que apareceu lá no final, lembram dela? O jornal, afinal de contas, o avô pôde voltar a ler o seu jornal tranquilamente depois que terminou a história que ele estava contando, toda errada. O mercado, lembra que ele até disse que a Chapeuzinho ia ao mercado comprar molho de tomate? Errou completamente. A praça da igreja, que era o lugar para onde a menina iria, então, e encontrou a moeda no final da história. E a pergunta que o lobo ia fazer para a menina, que é: quantos são 6 vezes 8? Que não tinha nada a ver com a história original, não é? Agora, vamos ver como é que a gente vai continuar a nossa história. Vou pegar o dado de novo, vamos jogar mais uma vez e ver qual é a cor que a gente vai sortear. Vamos ver lá. Azul, então. Vamos pegar o envelope azul. E aí vamos descobrir qual é a outra parte da nossa história. Então, vamos lá. E o que a gente tem é Praça da Igreja. E agora? Como é que a gente vai relacionar? Nós já tínhamos tirado girafa e agora Praça da Igreja. O que será que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que a gente vai criar uma história para isso? Eu vou te ajudar. Vamos pensar em 2 possibilidades diferentes de título, pelo menos, né? Então, vamos ver lá como é que a gente faz isso. Então, a primeira palavra foi girafa. Já coloquei ali pra gente. E a outra, Praça da Igreja. Que título nós podemos dar para a nossa história? Bem simples, só relacionando essas 2 partes, só ligando essas 2 partes. Vamos pensar nessas 2 possibilidades. A girafa na Praça da Igreja ou a Praça da Igreja que tinha uma girafa. Parece a mesma coisa, né? Mas eu trouxe o termo que eu coloco mais para frente, é o para o qual eu dou destaque. Então, se eu quero dar mais destaque para a girafa, eu coloco ela primeiro no título. A girafa na Praça da Igreja. Veja que a primeira coisa que chama a atenção do leitor é girafa, porque veio primeiro. Agora, se eu coloco que é a Praça da Igreja, que tinha uma girafa, eu estou chamando a atenção para a Praça da Igreja. Por isso eu coloquei a Praça da Igreja antes. Na sua história, o que você pretende fazer? Você pretende dar destaque para a girafa ou para a Praça da Igreja? Lembra que as 2 coisas estão relacionadas e é uma história completamente diferente, não é? Você já viu alguma girafa em alguma praça de igreja? Como é que a gente vai pensar numa história assim? É um bom exercício de imaginação, não é? Vamos pensar nele. Bem com calma. Veja lá, coloca o seu pensamento em ação, abra as asas da imaginação e vamos colocar uma história cheia de encantamento. Uma história completamente diferente das que a gente conhece. Você é muito criativo, tenho certeza de que vai bolar uma história bem legal. Então, o que você acha que poderia acontecer? Pensa, tem a girafa lá na Praça da Igreja. Tem uma Praça da Igreja onde tem uma girafa. E o que vai acontecer então? Não é só juntar os 2. A gente tem que pensar numa história bem divertida, bem diferente. Então, deixe o encantamento solto, pense em coisas completamente diferentes. Por exemplo, essa girafa pode até falar se você quiser, porque lembra lá que tudo a gente pode no nosso pensamento? Lá na literatura, temos que libertar as nossas ideias, deixar tudo livre para voar. Então vamos pensar numa história bem divertida, fica para você. É uma história só sua que você vai guardar e vai poder contar para quem você quiser. Faça um bom exercício e conte para alguém. Conte para quem mora com você, com quem você pode conversar e essa história vai ser bem legal, tenho certeza. Então,
deixo essa dica. Seja livro para voar. Vamos pensar que o livro realmente nos faz voar no nosso pensamento, sem que a gente precise sair do lugar. Solte as asas da imaginação e a gente se encontra numa próxima história. Até lá!